Em nome do pastor Raposo, quero cumprimentar toda a mesa diretora em nome de Jesus Cristo. Quero também cumprimentar o governador aqui representado do nosso estado do Maranhão, senhor Brandão, que Deus abençoe todos que o acompanham, ao prefeito da cidade, que Deus abençoe a todos. A nossa amiga particular, Mical Damasceno, que Deus te abençoe, uma amiga que nós consideramos, amamos e respeitamos. Quero agradecer também a Deus pela vida do meu amigo, deputado federal, Gil Denemir, um amigo que também amamos e respeitamos e que temos uma afinidade também gloriosa. A todos os vereadores, a todos os políticos aqui presentes, Deus abençoe a todos. Queridos, quero também cumprimentar a ministra Damares, que Deus lhe abençoe e lhe dê sabedoria e graça para estar à frente desta grande missão, fazendo o trabalho e abençoando a nossa nação com a sabedoria de Deus. E eu quero, sem delongas, fazer uso da palavra e prometo ser breve. Mas eu quero dizer uma coisa aos irmãos. Quando o pastor Raposo me ligou e falou que nós estaríamos ministrando, eu até disse para ele: pastor, se der para outro, ele disse: Deus falou no meu coração para você trazer essa palavra. E quando eu vi o tema, eu pedi a Deus uma palavra. Eu disse: Senhor, qual é a palavra que eu vou trazer para os obreiros, em especial uma escola bíblica? E Deus colocou uma palavra no meu coração. Mas escute bem uma coisa, eu não sei se ela vai falar com você como ela falou comigo. É algo muito especial que Deus colocou no meu coração. E como sei que é transmitido, eu quero pedir aos exegetas, aos hermeneutas, que esta noite eu vou dispensar muita coisa disso, porque eu vou falar algo bem pentecostal. Bem pentecostal. E algo que não é teoria minha, algo que eu creio, é algo que eu acredito. Vocês querem ouvir a palavra de Deus? Abram as vossas Bíblias comigo, na passagem de 1 Coríntios, no capítulo 14, versículos 2, 5, e também estaremos lendo o versículo 14, 18 e 19. Eu serei um pouco lento esta noite, porque eu quero que essa mensagem, ela não toque apenas o seu emocional, mas toque também o lado espiritual, emocional e racional. Estaremos lendo capítulo 14, versículo 2, versículo 5, depois o versículo 14 e o versículo 18. 1 Coríntios, queria que todos vocês, e os irmãos que estão também aí nas suas casas, nos assistindo, pegue a sua Bíblia. Eu vou falar algo da palavra de Deus. Diz assim, verso 2: pois quem fala em outra língua, não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Verso 4: o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Verso 5: eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, porque quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba a edificação. Agora nós vamos para o versículo 14. Diz assim: porque se eu orar em línguas, o meu espírito ora bem, mas a minha mente fica infrutífera. Verso 18: dou graças a Deus, porque eu falo mais língua do que vós. Queridos, eu vou ficar com o verso 18
Dou graças a Deus, porque eu falo em outras línguas mais do que vós. O obreiro pentecostal e as línguas estranhas. Digam comigo só para memorizar. O obreiro pentecostal e as línguas estranhas. Mais uma vez bem forte. Queridos, se nós recortássemos essa expressão do verso 18, isolada do texto, ouçam bem aqui, isolasse essa expressão do texto, sem dizer quem foi o autor delas, e colocasse em um mural, e colocasse na capa de um livro: dou graças a Deus, porque eu falo mais língua do que vós. A princípio, essas palavras, elas podem parecer frutos dos lábios de alguém que exibe uma espiritualidade fanática. Dou graças a Deus, porque eu falo mais língua do que vós. Essas palavras, elas poderiam parecer palavras oriundas de místicos do período medieval ou até mesmo da época de Montano, aonde se dizia que as crendices sobre dons e poder originava-se deles. Essas palavras, dou graças ao meu Deus, que eu falo língua mais do que vocês, elas não estão nas obras de Wayne Grudem, que era um calvinista. Essas palavras, dou graças ao meu Deus, que eu falo línguas mais do que vocês, elas não estão nos livros de John MacArthur. Essas palavras, dou graças a Deus, que eu falo língua mais do que vocês, ela não está na teologia de Rudolf Bultmann. Estas palavras, dou graças ao meu Deus, que eu falo língua mais do que vós, elas não cabem na teologia liberal de Paul Tillich. Essas palavras, dou graças ao meu Deus, porque falo mais língua do que vós, ela não está na teologia reformada. Essas palavras, dou graças ao meu Deus, porque eu falo línguas mais do que vós, ela não está na teologia de Augusto Armstrong. Essas palavras, dou graças ao meu Deus, porque falo mais língua do que vós, ela não cabe no pensamento de Augusto Nicodemos e nem de Hernandes Dias Lopes. Estas palavras, dou graças ao meu Deus, porque falo língua mais do que vós, parece de um louco, parece de um analfabeto, parece de um ignorante, parece de um pentecostal menino, mas foram palavras de Paulo. E por que eu quero falar isso esta noite? Porque há muitos obreiros pentecostais que não creem mais no falar em línguas como a evidência do sinal exterior do batismo com o Espírito Santo. Esse homem que disse essas palavras, Festo abriu a boca em Atos 26, 24 e disse: as muitas letras te fazem delirar. Foi ele que disse: eu falo mais língua do que todos vós. Essas palavras foram ditas por Paulo, que quando você analisa Atos 17 e 18, ele discutia com epicureus e estoicos, mas foi ele quem disse: eu falo mais língua do que vós. Estas palavras que foram ditas por Paulo. E por que Paulo dizia: eu falo mais língua do que vocês?
Não há registro em algumas cartas de Paulo ele dizendo que tinha falado línguas. Mas aqui em Corinto ele diz: eu falo mais língua do que vós. Por que Paulo disse isso? Olhem bem para mim aqui. Nós não precisamos criar um culto para Jesus batizar com o Espírito Santo. Nós não precisamos de um pregador para colocar a mão e batizar com o Espírito Santo. Por que Paulo diz que falava mais línguas do que os crentes de Corinto? Idiomas? Não, senhores. Por que ele falava mais do que eles? Ouçam bem e escutem o que eu vou dizer aqui esta noite. Línguas estranhas, na verdade, como diz Brandt, é quando o espírito humano é massacrado, é dominado, é tolhido, é totalmente trabalhado pelo Espírito de Deus. Línguas estranhas é a comunicação do espírito envolvido, o espírito humano, envolvido pelo Espírito Divino, que traz a comunicação do céu para a nossa boca. Línguas estranhas, dizia Montano, é Deus que pega o espírito humano e pelo Espírito Santo ele pega e toca em nossa harpa, que somos nós, e o Espírito Santo toca na palheta desse instrumento, trazendo glorificação e adoração a Deus. Línguas estranhas, ouçam bem isso, só pode falar ela de alma e de coração, constantemente, aquele que é trabalhado pelo Espírito Santo de Deus. Agora vocês querem ver? Vocês querem ver uma coisa? Quando nós analisamos a palavra do Senhor, em Atos 26, 19, Paulo disse para o rei Agripa: eu não pude ser desobediente à visão celestial. A outra coisa que quando nós atentamos para o capítulo 1, versículo 12 de Gálatas, Paulo diz: eu não aprendi de homem, eu não recebi de homem o evangelho, mas me veio por revelação. Ouçam bem aqui, igreja, prestem bem atenção. Paulo dizia que falava mais línguas estranhas do que todos. E eu me perguntei lendo essa passagem, não há em livros, eu pesquisei algumas obras, mas não diz por que ele falava mais línguas do que todos. Mas eu fui entender uma palavra das Institutas. João Calvino diz uma coisa interessante. Ele diz que Paulo não foi massacrado no seu ministério, porque Deus lhe dava visões e revelações dos céus, para a sua alma e a sua vida, que fortalecia ele. Então eu compreendi que Paulo falava muitas línguas estranhas, em particular com Deus, porque ele tinha visões e revelações dos céus. Quem tem visão e revelação do céu, vive em outra dimensão. Aleluia. Uma coisa é você saber teologia, uma coisa é você saber hermenêutica, uma coisa é você saber homilética e a arte de expor a Bíblia. A outra coisa é você ter revelação e visão dos céus. Querida igreja, ouçam bem. Um crente ou um pastor que ele é cheio do Espírito Santo e vive em contato com o céu direto, a vida dele em particular é uma adoração constante. Paulo diz assim: olha, eu não aprendi evangelho do homem, eu recebi por revelação. Gálatas 1:12. Lá em 2 Coríntios capítulo 12, olha o que ele diz: ainda que eu não queira me gloriar, mas é necessário, eu vou fazer, eu vou contar, plural, as visões e as revelações. Agora vejam bem que no versículo 2 ele diz: eu conheço um homem em Cristo há 14 anos, se no corpo não sei, se fora dele eu não sei. Ele foi arrebatado até onde? Até o terceiro
céu. Como é possível a tua alma falar língua estranha se tu só anda atrás de boi? Como é possível a tua alma falar língua estranha se tu só anda atrás de vantagens humanas? Como é possível tu falar em línguas estranhas se tu senta perto do teu colega e é fuxiqueiro e é falso? Como é possível tu falar línguas estranhas se tu não tem sinceridade? Só fala línguas estranhas do céu. Aleluia. Só quem vive de joelhos dobrados e tem revelações. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Antes de eu entrar no texto, Branda te diz que a coisa que mais o diabo fez, pastores, escutem bem. Eu disse para Deus que, como é a escola de pastores, eu quero que você saia daqui com essa palavra. Ele disse que a maior arma do inimigo hoje é fazer com que você tenha vergonha de falar línguas estranhas. É fazer com que você não valorize o dom de línguas estranhas. Porque prestem bem atenção que eu vou dizer uma coisa aqui esta noite. Se vocês abrirem a Bíblia de vocês agora, os sensacionistas, eles dizem que línguas estranhas, se for na ordem cronológica, está em último lugar. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 até o versículo 10. 1 Coríntios capítulo 28 até o versículo 30. Eles dizem que línguas estranhas está em último lugar. Prestem bem atenção. Mas se vocês analisarem, você vai ver que também essa ordem não é cronológica. Porque se você pegar 1 Coríntios 13, 13, agora pois permanece a fé, a esperança e o amor. E o amor está em último lugar. Primeiro vem a fé, vem a esperança. Se essa ordem cronológica for seguida, o amor está em último lugar nessa citação. Mas se vocês pegarem, sempre eles vão dizer que línguas estranhas estão em último lugar. Ou seja, é um dom depreciativo. A outra coisa é que a igreja se evoluiu e se modernizou, a Assembleia de Deus. Storm diz que isso faz com que a igreja tenha crentes que tenham vergonha de adorar e glorificar a Deus em língua por causa de autoridade. Não se lembrando que tem pessoas de alto nível social que procura magia negra, procura feitiçaria, procura outras coisas para adorar o diabo. E nós aqui estamos para adorar o Deus vivo que reina e que é eternamente. As línguas estranhas, ouçam bem o que eu vou dizer aqui esta noite. As línguas estranhas, diga comigo, não é modismo, é só para você memorizar, diga comigo. É o jardim de infância dos pentecostais. Por que é o jardim de infância, pastor Aziel? Porque prestem bem atenção, eu não estou dizendo que é a essência geral, que é o todo, eu estou dizendo que é o jardim de infância. Porque se falar em línguas, ouçam bem, é a comunicação da nossa alma livre com Deus. Vocês podem observar que Pedro manda o paralítico andar depois que ele fala línguas, capítulo 2 do livro de Atos. Vocês podem observar que o Espírito e a palavra de conhecimento vem para Pedro depois que ele fala línguas estranhas, em Atos capítulo 5. Vocês podem observar que em Atos 13 o poder da profecia vem quando a igreja recebe as línguas estranhas. Mas tem uma coisa interessante que eu vou dizer para vocês aqui hoje. Dos 9 dons, Paulo, ele diz assim sobre línguas estranhas. É o único dom que ele diz que quem fala, verso 2, edifica a si mesmo. Palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento de espírito, interpretação, tudo é bom. E a profecia fala e edifica a igreja. Mas línguas estranhas, quando você fala só você e Deus, ele diz, edifica a si mesmo. Por que Paulo, ele não disse, eu quero que todos vocês tenham a palavra do conhecimento? Por que ele não disse, eu quero que todos vocês tenham discernimento de espírito? Mas ele diz, eu quero que todos vocês falem línguas estranhas. Mas vamos ao caso aqui esta noite. Pastor Aziel, vamos ao texto.
Quando vocês abrem a Bíblia de vocês, vocês têm aí um texto que tem 4 perícopes na minha divisão. Mas eu vou falar apenas dessa primeira perícope. Você tem do versículo 1 a 5, o dom de profecia e as línguas. Você tem aí do versículo 6 a 19, a importância da interpretação. Você tem aí do verso 3, as línguas como sinal, do verso 20 até o 25. E aí quando você vai do verso 26 ao 33, você tem aí a igreja e o culto em ordem. É assim que Paulo divide esse capítulo. Mas eu vou começar aqui pelo verso 1 até o verso 18. O apóstolo São Paulo, ele está tratando de um culto de ordem pública. E nesse culto de ordem pública, ele começa usando 2 verbos do imperativo. Se vocês forem analisar, está no presente do indicativo, na voz ativa. Paulo está dizendo: segui e buscai. Esse verbo buscar, você pode analisar que Paulo está dizendo que esse verbo aí, ele tem o sentido de investigar. Porque se for no sentido de procura, aí nós vamos ter uma exegese que atrapalha o texto. Porque se é para procurar, então, não é o Espírito repartindo para quem dá, ou para quem ele quer. Então, esse verbo aí que está aqui, ó, zeluter, no imperativo, buscai, ele tem a ideia de investigar, de examinar. Paulo diz: procurai os melhores dons, ou seja, orem a Deus. Aqui vocês podem observar que o apóstolo São Paulo, ele começa dizendo: buscai. Agora, quem fala em outra língua? Aqui não é idioma. Eu quero dizer aos meus queridos amigos, aqui não é idioma, aqui não está tratando de dialeto. Sabe por quê? Porque a palavra línguas estranhas não tem na Bíblia, não tem nos escritos de Paulo. Mas tem uma coisa, la lei, olha aí, ó, la lei mistéria. Paulo diz: mas quem fala língua estranha, fala a Deus. Deus conhece todos os idiomas. Então por que Deus daria inglês, português, francês para alguém se dirigir a ele? Cada país tem o seu dialeto, conforme o próprio Lucas escreve. Aqui Paulo está dizendo que a alma, o espírito humano sacudido por Deus, em comunhão com Deus, tem hora que você sente tanto gozo, sente tanta alegria, sente tanto prazer na presença de Jesus, que você não tem palavras para expressar diante dele, e o Espírito transforma essas palavras, e aí você fala mistérios com Deus. Deixa eu dizer uma coisa: quando você pega o substantivo glosse, fala de idioma, também fala de paladar, é o sentido da palavra glosse. Agora, la lei é o verbo proclamar, é o verbo dizer. Os que são contra os pentecostais dizem que la lei mistéria é uma palavra que quer dizer língua absorta, estática, coisa de doido, coisa de louco, histeria. Muitos dizem que essas línguas que nós falamos é língua de bode, é língua do diabo, é língua do Satanás. Aqueles que não conhecem falam assim. É claro que eu vou abrir aqui um parêntese: tem muitas línguas que são estranhas mesmo, mas não são do céu. Tem muitas línguas, como diz Sam Storms, que tem crente que está aprendendo a falar língua estranha, mas sabe como é? Aprendendo a palavra abacaxi ao contrário. Pegue a palavra abacaxi ao contrário e você vai ver que é um bocado de língua estranha que está acontecendo por aí hoje. Línguas estranhas não é espetáculo para a igreja. Línguas estranhas não é exibição de espiritualidade. Línguas estranhas é uma comunicação da tua alma com Deus, que tu sentes a presença dele e glorifica ele em espírito e em verdade. Quando Paulo abriu a boca e disse: eu falo mais línguas do que todos vocês. Olha para mim aqui. Imagine Deus te pegar e levar para o terceiro céu. Quando ele volta, ele diz: eu vi lá coisas que ao mortal não se pode relatar. Imagine um homem que diz: tudo que eu tenho eu recebi de Deus por revelação. Imagine um homem que diz que Deus falava com ele toda hora. É por isso que Paulo, na vida particular, toda hora abria a boca e explodia em línguas estranhas, porque ele tinha visão, ele tinha revelação. Querido obreiro, você que está me escutando aqui agora, você já amanheceu o dia?
com aquele desejo de glorificar tanto a Deus, de você falar tantas línguas estranhas no seu quarto, de você sair para o café glorificando a Deus com a sua alma cheia de um gozo que ninguém explica. Você já saiu de uma reunião tão cheio de Deus que você vai derramando lágrimas e vai falando línguas estranhas. Só fala ela direto quem tem visões e revelações do Senhor Deus. É por isso que ele usa esse lalei, misteria, que quer dizer não língua absorta, histérica, louca. É uma comunicação do Espírito com a tua alma. Aí Paulo prossegue. A profecia, ela é boa para a igreja. Ela tem o papel de exortar, de consolar, de edificar. Há muitos problemas que nós não podemos explicar exegeticamente, porque todos não tinham ainda a Bíblia completa, nem o Novo Testamento nesse tempo. Que seria essa profecia? Seria proclamativa? Que tipo de profecia seria essa? Seria profecia futurista? Alguns dizem que era profecia normal, que alguém era tomado no culto e dava uma palavra profética. Seria esta? Eu não vou entrar nesse mérito. Eu só quero dizer uma coisa para vocês aqui esta noite. Quando Paulo diz, no verso 2, pois quem fala em outra língua não fala a Deus, mas fala em mistério. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Quando você pega Atos capítulo 2 e 1 Coríntios capítulo 14, capítulo 12, vocês vão ver que sempre há algo de mistério, há algo estranho. Esse estranho que eu estou falando é algo do céu. Quando você pega, por exemplo, o próprio Paulo diz, quem fala a língua, fala mistério. E aqui eu quero começar dizendo uma coisa para a igreja esta noite. Nós temos que falar línguas? Sim. O obreiro pentecostal tem que falar línguas? Sim. Só que você tem uma correção. Se você pegar Lucas capítulo 24, 44 até o 49, você vai ver claramente que Jesus disse assim, vão na cidade de Jerusalém, 49, ficai lá até que do alto sejais revestido de poder. Mas antes de Jesus mandar buscar poder, ele diz assim, olha, e abrindo-lhes o entendimento para que eles compreendessem, explicou as escrituras. Olhem bem para cá, há muita loucura no nosso meio e há muita doidice, porque tem gente que quer língua estranha e Pentecoste sem palavra. Você quer ver outro exemplo? Se você pegar a sua Bíblia, olhe para cá, se você pegar a sua Bíblia em Atos capítulo 10 e você começar a ler do capítulo 10, você vai ver que quando Pedro chega na casa de Cornélio, aí está todo mundo ouvindo Pedro, as autoridades, e Cornélio diz assim, nós todos estamos aqui para te ouvir. Aí Pedro começa, é porque Jesus Nazareno, ungido com poder e com a autoridade do Espírito Santo, aí ele descascou a Bíblia, olha para cá, isso aqui é culto pentecostal, ele descasca a Bíblia, e no meio da pregação, ele não ficou, receba, pega daqui, toma dali, toma de lá, tem poder, tem glória, não, ele só começou, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus que andou por toda parte, fazendo bem, ungido no poder do Espírito Santo, a glória de Deus estava com ele, parece que eu estou vendo, meus irmãos. Aí o Cornélio abre os olhos e já começa a ficar alegre, porque crente, para receber poder, ele tem que acreditar no que é estranho do céu e no que é mistério. Isso aqui é coisa do céu. O Cornélio está orando, aparece um anjo, vai lá e manda chamar Pedro. Aí o Pedro está orando, aí quando chega lá ele vê o grande vaso, aí ele diz, eu não estou entendendo nada, olha aí de repente chega, ei Pedro, os homens batendo, aí o Espírito Santo vem, Deus diz, tem uns homens aí te procurando, vai, não questiona nada, não duvida, porque o povinho para duvidar agora somos nós. A gente não crê mais em cura, quando alguém conta uma cura, diz, será se aconteceu mesmo? É assim, a gente não crê mais no sobrenatural, até em demônios, tem uma pessoa endemoniada, será se não é um problema psicológico, um transtorno? É assim. Como é que nós vamos viver o sobrenatural? Eu creio em sonho, eu creio em revelação. Agora é o seguinte, eu vejo se um sonho e a revelação não é uma coisa doida. Que às vezes tem irmã que conta um sonho para mim, eu vou saber, eu vou investigar. Eu sempre, quando um irmão me conta um sonho, eu digo, irmão, me conte um sonho. Jeremias diz, aquele que teve sonho, conte como? E aquele que teve uma visão, fala como? Aí eu me conte um sonho. Um dia desse o irmão chegou para mim e disse, pastor, eu tenho um sonho para lhe contar. Eu disse, amém, meu filho, parei o carro, entra aqui, que eu vou ouvir o que Deus vai falar comigo. Aí quando chegou lá, ele sentou perto de mim, porque eu sonhei com você com 12 anos chupando manga. Eu disse, eu não vou mandar tu descer do carro, porque tu já entrou. Então são sonhos que não têm sentidos.
São sonhos que não têm cabimento. Olhem para cá, igreja. Quem aqui acredita no que é estranho do céu? Só quem acredita? Não, só quem acredita. Quem acredita aqui no sobrenatural de Deus, dê glória a Ele. Olhem para cá, igreja. Olhem para cá. A Bíblia diz que Cornélio estava orando. E aí o anjo chegou, as tuas orações já chegaram aqui. Manda chamar Pedro. Aí a Bíblia diz que ele pegou um dos soldados, olha para cá, ele pegou um dos soldados mais crente dele. Não bota auxiliar rei que não crê em poder de Deus, não bota diácono que não crê em Espírito Santo, não bota auxiliar que não crê em milagres, que vai atrapalhar o negócio. Ele mandou o mais crente. Quando chegou lá, aí o Pedro estava lá, Deus disse, não duvide, vá com eles. Aí quando chegou na casa do Cornélio, foi só assim, meus irmãos. Aí pronto, ele disse, o que é, Cornélio? Não, é porque eu estou assim, eu tive uma visão, o anjo mandou. E aí o anjo disse lá na voz que é para mandar te chamar, não é tu, o Pedro? Pois é, pois vamos começar aqui o culto. Aí o Pedro, pronto, não, o que eu vou falar para ti é o seguinte, é que Jesus de Nazaré, está lá no 38, ele andou por todo lado, curando, fazendo milagre. Mataram ele, ressuscitou, estava tudo no projeto de Deus, mas ele ressuscitou, e ele quer te dar salvação, Cornélio. Aí a Bíblia diz que todos estavam na casa do Cornélio, começaram a ouvir, e de repente, irmão, não é programado, não é ajeitado, não é, antigamente eu ia pregar e eu queria batizar com o Espírito Santo. Era assim que eu fazia. Eu cantava 30 hinos para Jesus batizar com o Espírito Santo. Quando eu terminava, meu estômago estava doendo, eu estava acabadinho. A minha garganta não prestava mais para nada. Eu dizia, isso não é Espírito Santo, isso é Osiel. Então eu parei com isso, olha para cá. Quem batiza é o Espírito Santo. E o segredo é a instrução da palavra. Eu quero dizer aqui à igreja, sabe como era que Jesus antigamente batizava com o Espírito Santo? O pastor dizia, tem oração, semana de Santa Ceia. Mas o crente, ele andava 24 horas conectado com a Bíblia, conectado com Deus, adorando a Deus, e a alma e o espírito entravam em sintonia com os céus. Quando de repente lá na roça, quem aqui foi batizado na roça? Levante a mão, quem aqui foi batizado com o Espírito Santo na roça? Quem foi batizado em algum lugar, no quarto sozinho? Aqui tem vários, olha aí. Era assim que Jesus batizava. Aí a Bíblia diz que quando Pedro olhou, está lá no 46, e quando Pedro olhou, viu eles falando línguas estranhas e magnificando o nome do Deus Todo-Poderoso. Mas quando você pega o capítulo 19, 1 até o 6 de Atos, observem, antes de Paulo falar do Espírito Santo, ele deu a instrução, Jesus deu a instrução, antes de ir para Jerusalém, palavra, Pedro na casa de Cornélio, antes de pregar o Espírito Santo, palavra, e agora Paulo, vocês já receberam o Espírito Santo? Aí os discípulos de João disseram, nunca ouvimos falar. Ele disse, sim, mas tem essa promessa. Aí Paulo explicou, e aí Paulo vai pregando, depois que Paulo prega, vocês creem no que eu falei agora há pouco? Eles disseram, cremos, ajoelhem aí vocês. Aí eles se ajoelharam, Paulo só fez assim, impôs as mãos, Senhor, que eles recebam o Espírito. A Bíblia diz que na mesma hora, eles começaram a falar em línguas estranhas e a profetizar. Então ouçam bem, Paulo ele começa mostrando que tem que ter na igreja as línguas estranhas. Eu vou falar isso aqui. Só que Paulo diz que na igreja tem o culto que tem que ter uma organização. No culto pode ter a profecia e ele não proíbe as línguas, porque ele sabia que as línguas vinham do céu. Mas ele diz assim, no culto, olha para cá, na reunião da eclésia, o que ele priorizava era a profecia, a palavra falada, entendida. Paulo não está proibindo línguas, porque ele diz que quem fala em línguas, ora a Deus. Quem fala em línguas, fala para Deus. Ainda que não entenda, mas ele está sendo edificado. Irmão, você sente um gozo tão grande, você sente uma alegria tão grande, você sente a sua vida fortalecida. Uma senhora chegou para uma esposa de um desembargador e ela foi para uma reunião pentecostal nos Estados Unidos. E quando chegou lá, ela disse assim, olha, eu gosto muito dessa pregadora, porque ela tem assim algo na vida dela, mas diz para ela, não botar em mim esse Espírito Santo, porque esse Espírito Santo dela é forte. Ela olhou para ela e disse, eu não boto, e ele só vai se você quiser. O Espírito Santo não é mal educado, ele só entra se tu quiser.
E prestem bem atenção uma coisa, no culto Paulo diz assim, que vocês falem a palavra entendida, para que as pessoas quando cheguem no meio da igreja, saibam o que nós estamos fazendo, o que nós estamos cultuando. Mas se ele diz no particular, quando Paulo diz eu falo mais língua do que vocês, ele não está dizendo que falava no culto, ele não está dizendo que falava na igreja, ele está dizendo que na sua vida devocional não faltava línguas estranhas, porque línguas estranhas não é só para mim ficar aqui no púlpito falando para que a igreja veja que eu sou espiritual. Línguas estranhas não é para tu ficar fazendo azoada e atrapalhar a palavra. Línguas estranhas é para te edificar entre você e Deus. Aí Paulo diz assim, olha, quem fala em mistério fala com Deus. E você quer ver? Paulo faz uma analogia. Ele diz assim, se você pega os instrumentos e se você pega a voz, tem vários tipos de instrumentos. Daniel 6, 3, 4. Se vocês analisarem, a cítara, vocês podem pegar todo tipo de instrumento, mas se misturar o som, você não sabe, você vai ouvir, mas você não vai entender. Tem muitos barulhos nossos que a gente não entende nada, é coisa de louco, é coisa sem sentido. Paulo está mostrando aqui que tem que ter o som, tem que ter o barulho, tem que ter a fala, mas tem que buscar a edificação. Ou seja, esse barulho aqui é para quê, pastor Ziel? Esse pulo aqui é para quê, pastor? Esse reteté que alguém diz é para quê? Prestem bem atenção que Deus não quer crente doido, Deus quer crente na palavra, Deus quer crente entendido. Olha, irmãos, um crente sincero que fala línguas estranhas, ele sabe o propósito dela. Eu estava em Coroatá um dia, e aí de repente um jovem falando comigo, ele comendo pipoca, e aí ele abria o saco, e aí falava língua estranha, jogava pipoca de novo, e aí pastor Zé, como é que está? Eu disse, estou na luta, e aí cada pipocada era uma língua estranha. Que loucura é essa? Isso não é espiritual. Então deixa eu dizer uma coisa, Paulo ele diz assim, na igreja, ouçam bem, na igreja tem que ter línguas, mas ele diz, se essa língua ela tem uma mensagem profética, tem que ter o dom de interpretação. Isso é muito lindo na Bíblia, porque queridos, Paulo está falando de um culto que tinha pessoas não crentes. É isso que é interessante. William Barclay diz que a igreja aqui estava bagunçada porque só dava prioridade às línguas, mas era no tom de exibição, de orgulho e de prepotência. Deixa eu dizer uma coisa, não tem uma pessoa para crer mais em línguas estranhas do que eu. E eu digo agora como Paulo, no meu particular, Deus sabe como eu me comunico com Ele. Mas deixa eu dizer uma coisa, eu não preciso pegar o microfone para falar línguas para você me ver eu falando línguas estranhas. As línguas estranhas é uma elevação da tua alma, é alimentada pela tua comunhão com Deus, que explode em louvor e glorificação ao nome do Senhor Deus. Então Paulo diz assim, tem que ter o som dos instrumentos, mas os instrumentos têm que tocar dentro da sua cadência, senão o som não presta. Se a guitarra ficar mais alta do que o contrabaixo ficar mais alto do que a bateria, não vai prestar. Tem que estar tudo afinado, harmonizado. Assim também é a fala. Paulo diz que tem muitas vozes, mas as vozes devem ser totalmente entendidas. Pegue Números capítulo 10, aonde Moisés diz que tinha o toque da trombeta, e cada toque o israelita sabia o propósito do toque. Querida igreja, eu quero que nós falemos línguas estranhas. Sabe por quê? Porque quem fala línguas estranhas tem a alma quebrantada. Vocês sabiam de uma coisa? Quando Paulo diz eu quero que vocês falem línguas estranhas, sabe por que ele disse isso? Porque línguas estranhas é a comunicação do Espírito, é a linguagem do Espírito que entra na tua alma. E deixa eu dizer uma coisa, a linguagem do Espírito é a maior arma para você batalhar contra Satanás. Por que, pastor Ziel? Porque Paulo diz em Efésios 6, tome o capacete, tome a couraça, tome a espada, mas no 18 ele diz, orando em espírito, ou seja, aqui ele está levando para o campo da espiritualidade, que alguns falam das línguas estranhas. As armas das nossas milícias, elas não são carnais. Então perceba que Paulo coloca a ordem. Primeiro você tem línguas, primeiro você tem profecias, mas aí Paulo prossegue. E quando você chega a partir do versículo 6, olha o que ele diz: irmãos, quando vocês se reunirem, eu vou já começar a fechar isso aqui. Ele diz assim: porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, o que vos aproveitarei, se vos não falar por meio? Olha, primeiro, revelação, apocalipse. Prestem atenção que Paulo vai usar alguns termos aí no verso 6. Revelação,
ele usa revelação, ciência e profecia e doutrina. Você pode observar que primeiro, antes da profecia, vem a revelação. Você não tem profecia sem que primeiro tenha a revelação. Depois ele diz, depois da profecia, olha aí, vem na verdade aí a ciência, ou de profecia ou de doutrina. Prestem bem atenção que a profecia, antes dela vem a revelação. E quando você atenta aí para a doutrina, antes da doutrina vem o conhecimento. Ou seja, a doutrina vem para nos ensinar. Mas antes de você já ser ensinado, você já tem o conhecimento de Cristo Jesus, o Filho de Deus. E aí quando você parte para esses versículos que nós lemos, do verso 6 até o verso 19, Paulo está dizendo coisas interessantes para nós. Observem que ele diz o seguinte, ele diz que essas línguas estranhas, apesar de ser essa comunicação, é um dom geral. Por que é geral? Porque Paulo queria que todos falassem línguas estranhas. E a coisa mais interessante aqui é que você tem a palavra conhecimento, você tem a palavra revelação. Os dois trazem edificação. A palavra aí, oikodome, edificar uma grande casa em cima de grandes alicerces. Prestem bem atenção uma coisa, Paulo prossegue dizendo que depois dessa revelação, depois dessa palavra de conhecimento, ele diz assim claramente, mas eu oro em línguas estranhas. E essas línguas estranhas, obreiros, queridos do Senhor, ele é a essência dos pentecostais. Eu não sei se você crê no que eu vou falar aqui, mas escutem bem. O obreiro que fala em mistério, ele vive em uma dimensão mais profunda, que ele pode ministrar a Deus, adorando em espírito e em verdade. Segundo, o obreiro que fala línguas estranhas, ele edifica a si mesmo. Depois leia Judas versículo 20 e Efésios 6:18. O obreiro que fala línguas estranhas, ele edifica a si mesmo, porque a profecia é para edificar o corpo. E em terceiro lugar, o obreiro que fala línguas estranhas, ele tem um devocional constante. Paulo diz em Colossenses 3:16, habite ricamente a palavra de Deus em vós, instruí-vos, admoestai-vos. Aí ele diz, em sabedoria, em cânticos espirituais, em louvores, hinos, salmos, com gratidão de todo o vosso coração. Querida igreja, queridos obreiros, eu hoje quero trazer essa palavra e dizer para vocês o seguinte: um obreiro pentecostal que fala línguas estranhas, ele mexe com Deus, ele mexe com os céus. Que esta noite você saia daqui com esta palavra, crendo no que Deus falou por ela, para que nós falemos línguas estranhas. Levante a sua mão comigo. Deus eterno, Senhor meu Deus, que cada obreiro esta noite saia daqui certo como Paulo, dizendo: eu falo línguas estranhas, eu tenho comunhão com os céus. Senhor, eu sei que essa palavra é para mexer com a mente, porque nós precisamos viver essa realidade pentecostal. Abençoa a tua igreja esta noite, e abençoa teus obreiros esta noite, Pai, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Amém. Faça a sua oferta especial para Deus nesse momento.